Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Queridos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar da palavra de Deus, uma palavra de vida, palavra de paz e de alegria. Hoje eu queria falar sobre o Evangelho da facilidade. O Evangelho que muitos estão procurando e, na verdade, estão até encontrando, mas o Evangelho verdadeiro poucos têm encontrado. E é isso que eu queria falar hoje. Mas para isso eu queria ler um texto que Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo de número 17, que diz o seguinte: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. Sabemos que Deus nos observa. Olha só o que Paulo ele fala à igreja de Corinto. Não somos como muitos que fazem da palavra um artigo de comércio. Estamos vivendo tempos, queridos, em que a palavra de Deus está sendo manipulada para o bem próprio de cada um. Cada pessoa quer comercializar a palavra de Deus dentro do seu contexto, dentro das suas ideologias. E a religião tem feito isso. As denominações, as igrejas estão armando cenários que é para atrair pessoas para o seu convívio, para a sua sociedade, e não para atrair pessoas para a palavra. E isso é de suma importância, queridos. O Evangelho da facilidade está sendo procurado por muito dentro das igrejas, dentro das religiões, talvez por um modismo religioso que se tem propagado nos últimos tempos. Mas Paulo fala aqui, pregamos a palavra de Deus com sinceridade. Paulo é duro. A trajetória de Paulo de ser um fariseu e era inciso nas suas, convicto nos seus pensamentos. Paulo traz isso para o Evangelho e também continua com autoridade, com firmeza e com segurança, sendo incisivo nas suas pregações. E ele fala com autoridade: nós pregamos o Evangelho de sinceridade. Mas as pessoas não querem Evangelho de sinceridade. Eles querem o Evangelho da facilidade, Eles querem o Evangelho da facilidade, o Evangelho do toma lá, dá cá, me dê aqui, eu quero receber, eu quero tomar isso, tomar posse das bênçãos, E aí surge muitas palavras de efeito dentro do Evangelho, aonde cada um quer para si a sua justiça própria e não a justiça de Deus. Querem viver o seu reino e não o reino de Deus. Querem viver a sua igreja e não a igreja de Deus. E aí fica bem difícil. Paulo fala aqui, pregamos a palavra de Deus com autoridade, com sinceridade, com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Olha só, queridos, os olhos do Senhor contemplam todos aqueles cujo coração é dele. Então, queridos, não adianta nós ficarmos procurando Deus dentro de coisas vãs, ou querendo viver um evangelho dentro de uma ideologia. Não, o evangelho se vive dentro da autoridade de Cristo. O evangelho se vive dentro dos princípios eternos de Deus. O evangelho se vive dentro da graça de Deus. O evangelho se vive para Deus e não para os homens. Nós precisamos rever a nossa ideia de igreja, de evangelho, para vivermos o evangelho de Deus e pregarmos o evangelho de Cristo, pregarmos o evangelho de autoridade, de sinceridade e o evangelho da verdade e a palavra da verdade, e viver no espírito da verdade e não segundo nossos padrões. Os nossos padrões é falho, é deprimente, é terrível e leva o homem à destruição. O Evangelho de Cristo leva a paz, leva a alegria, leva ao céu, leva o homem para viver segundo a mentalidade de Cristo.
Deus abençoe a sua vida e que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no nome de Jesus. Amém.